de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. E neste dia 19 de novembro, meu irmão, minha irmã, onde a igreja celebra a memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, esses 3 mártires que derramaram seu sangue como Cristo em terras da América Latina, na missão de instruir na fé e nos costumes cristãos os indígenas, a igreja nos dirige uma palavra. O texto de hoje é tirado das cartas de São Roque Gonzales, presbítero, um dos mártires que celebramos hoje, do século XVII da nossa era cristã. E o título que nos é apresentado para esse trecho é o seguinte: espero que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Ouçamos então atentamente esta palavra da igreja, que hoje é para nós catequese, instrução para a nossa vida cristã. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar uma pequena choupana perto do rio. E passado algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Borona. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço de nossa morada, com um tabique feito de canas. Ao lado, tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar, em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é comida pelos índios. E por que começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios? Com este apelido nos chamavam. Prosseguindo as coisas deste modo, e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes, e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isto a tal ponto
que, estando o padre Borona a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito de suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja, que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real. E ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, no ano passado, de 1615. Neste dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível, segundo a pobreza do lugar. Também quisemos organizar umas danças, mas estes rapazes são tão rudes que não conseguiram aprendê-las. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino, que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram. Tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos veneram a cruz, eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja a primeira, o princípio, para se levantarem muitas outras. Amém. Querido irmão, querida irmã, ouvimos nesse trecho desta carta de São Roque Gonzales, uma de tantas cartas que escreveu, um trecho de um testemunho da experiência de Deus que ele, seus companheiros jesuítas, fizeram em terras de missão, dando testemunho do amor a Cristo e do amor de Cristo, levando instrução e instrução da fé também àqueles povos na América Latina, povos natos da América Latina, povos realmente donos dessa terra, que aqui estavam antes do homem branco chegar, mas que ainda não tinham ouvido o Evangelho, que ainda não tinham sido apresentados a eles os mistérios de Cristo. E agora, esses jesuítas vêm justamente para, na missão, instruí-los na fé, apresentar Jesus, convencê-los da mensagem do Senhor. E conseguem muito êxito no seu trabalho. Com todas as dificuldades que passaram, com todos os sofrimentos que passaram, com todas as privações e provações que passaram, mas se alegram
em ver os frutos do Evangelho florescer em terras tão distantes. Por isso, esse testemunho de São Roque tem muito a nos ensinar também. Às vezes, o serviço a Deus pode parecer difícil. Em tantos momentos, o serviço a Deus pode parecer não estar trazendo resultados. Muitas vezes, o sofrimento parece ser maior do que o serviço que prestamos ao próximo e a Deus. Mas a certeza é que a perseverança nos faz vitoriosos. A certeza de que Deus está conosco e que não nos deixará perecer naquele serviço, por mais difícil que seja, nos dá a garantia de que poderemos nos alegrar com o resultado. É a experiência que esses santos fizeram em terras da América Latina. Aos poucos foram vendo os frutos do seu trabalho, os frutos da oração, os frutos do Evangelho pregado, a ponto de, no momento em que se sentiram amados pelos índios, construíram a primeira igreja, levantaram a primeira cruz, que deveria ser o início de tantas outras como de fato foram depois daquilo. Isso tem a nos ensinar que perseverar na fé, ter a reta intenção de ser divulgadores do Evangelho e, acima de tudo, testemunhar com a própria vida, nos traz realizações, nos traz certezas, nos traz clareza de quem é aquele a quem nos dispomos servir. João Del Castillo, Roque Gonzalez, que nos escreve essa carta, e também seu companheiro, mártir, esses três jesuítas, Afonso Rodrigues, eles derramaram seu sangue como Cristo por acreditarem no milagre da presença de Cristo na vida daqueles povos, por se dedicarem a serem exímios pregadores do Evangelho. Não mediram esforços para fazer com que a palavra de Deus se fizesse vida em sua vida, para dar vida àqueles povos nativos da América Latina. Que tenhamos essa perseverança também, de, ouvindo a palavra de Deus, deixá-la fluir em nossa vida, assumindo todas as consequências dessa palavra e dessa mensagem, para estarmos sempre mais próximos de Jesus. E neste dia 19 de novembro, quero convidar você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo a Nossa Senhora, pedindo a intercessão de Maria, ela, nossa pedagoga, aquela que não se cansa de nos indicar o caminho que leva ao seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então confiemos a ela nossos pedidos, preces, agradecimentos, para que ela realmente conduza até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Que realmente você não perca a oportunidade de ter um encontro com o Senhor nas situações e pessoas que você encontrar no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Por intercessão dos santos mártires, Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com nossa fraqueza e nossa bondade, com nossa riqueza e nossa carência,